Que a bolsa de valores subiu muito recentemente, isso todo mundo já sabe. Agora, você está pensando em comprar ou vender uma ação? Eu sugeriria você ver esse vídeo até o final e também vou trazer minha opinião aqui que eu vou fazer meus próximos passos. Sem mais delongas, vamos embora. Fala pessoal, como vocês estão? Beleza? Aqui quem fala é o Breno, eu sou o apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Gente, para começar a falar um pouco sobre essa alta da Ibovespa recente, a gente tem que trazer um agente crucial para tudo isso, que é o investidor estrangeiro. Tá? Se você está começando a investir agora, bote em sua cabeça que não é você ou o primo rico que precificam as ações, e sim o capital estrangeiro que vem de fora para o nossa B3, tá? Também não são os fundos de investimento, etc. E por que isso acontece? Você concorda comigo que eles são de uma economia muito estruturada e muito avançada, então é muito difícil de pegarem oportunidades? O que eles fazem? Eles acumulam dinheiro, já que eles estão numa economia muito avançada, eles também investem desde cedo e já acumulam capital ao longo da vida. Então, em vez de eles aportarem sempre nas economias deles, eles vêm para países emergentes procurar oportunidades, porque aqui é uma economia que não está 100% avançada. E aqui existe oportunidade. A gente vê que a Bolsa de Valores, muitos anos, vem sempre falando que está muito barata aqui no Brasil. E não foi diferente. Então, se a gente acompanha aqui, desde o meio de outubro, eles vêm aportando fortemente, tendo esse pico gigante aqui em 23 de outubro, beleza? A gente consegue acompanhar exatamente aqui, ó, ao mês de outubro. O meio de outubro até o dia de hoje tem 11% de valorização na Ibovespa, tá? O que isso acontece também? Olha isso. O fluxo de capital estrangeiro que tem se deslocado na bolsa de valores fez com que a participação desse investidor atingisse 38% da nossa bolsa de valores. Entende? Porque eles que ditam a tendência da nossa bolsa de valores, é eles que fazem a bolsa de fato subir ou cair. Ainda digo mais, tá? Em 2022 era só 52%. Então eles ainda vêm ganhando o mercado. Isso mostra que a população brasileira não vem aportando. E eles, como a moeda deles também sempre ganhando valor em relação ao dólar, cara, $1 deles compra R$ 5 nossos, sabe? Então o impacto deles é muito forte. É até meio injusto, né? A gente querer se comparar com eles. Uma economia avançada, uma moeda que vale muito. E isso acontece. E a gente pode ver, além do mais, que desde 2022 a nossa taxa de juros futura ainda é muito alta, continua 15%. Então, mesmo a gente numa economia com a taxa de juros alta, em que as ações tendem a cair, eles estão vindo forte. Por quê? Oportunidade. Oportunidade. Eles sabem que a gente está num momento delicado da economia e quando tudo voltando ao normal, vai ter um boom, sabe? Vai ter oportunidade de fato. Outra notícia aqui. A parte que eles estão aportando tem fundamento sim. Faz sentido por quê? É macroeconomia básica, gente. Dividendos, projeções de lucros. A gente vê muita ação caindo, principalmente na época da 2022, 2023, em que os resultados eram excepcionais ainda. Então, por que estão vendendo, sabe? Oportunidade. Eles estão buscando oportunidade. Então, para começar esse vídeo, eu queria introduzir quem de fato gera a nossa economia, a nossa B3, quem que impacta, tá? E agora eu vou dizer em relação a quem está pensando em vender as ações, que é crucial, já diria não venda. Vou dar um exemplo meu, tá? Minha carteira, beleza? Sanepar. A Sanepar, ela é uma ação muito conhecida por pagar 6 a 7% de dividendos por ano. 5 a 7, vamos botar assim, tá? E eu tenho uma valorização de 54% na Sanepar. Eu vou realizar lucro? Porque se o aporte inicial que eu tenho deles, ou seja, todo o capital que eu investi neles, que seria 800 cotas vezes 4,58, hoje me gera 9,8% de dividendos. Por que eu vou realizar o lucro? Sabe? O buy and hold existe. Itaúsa. Quantas pessoas você vê que fala, poxa, você investe em Itaúsa, você é maluco. Aí a Itaúsa paga 7% de dividendos. Quando paga 8, você tem que agradecer. Esse ano pagou 8. Mas em relação ao meu aporte inicial, meu capital inicial, em relação ao quanto eu aportei, que é o meu preço médio, em relação às cotas que eu tenho, 14% ao ano. Vai achar uma empresa aí que paga 14% ao ano. E a Itaúsa é basicamente Itaú, né, gente? Itaú faz mais de 90% da holding.
Você gostaria de ganhar 14% por ano? Eu gostaria. Isso acontece por quê? Carreguei a ação. Valorização de 63%. Aí você me diz, pô, mas Bradesco aqui. Bradesco, para quem acompanha o canal, não é uma empresa que eu sou muito fã, tá? Eu entrei muito mais na época da pandemia visando uma valorização de fato de cota e depois eu ia transferir esse capital para outro lugar. Cara, eu vou realizar o lucro do Bradesco porque a gente vem aqui, ó, não tem muitas oportunidades. Vamos supor, realizo o meu lucro no Bradesco. 30% de rentabilidade na variação da cota. Beleza. Vou na minha planilha de preço teto e vou ver. Caraca, não tem oportunidade. Eu realizei um lucro, eu tô com o dinheiro parado, vou aportar onde? Aí você vai segurando, caraca, não tem oportunidade, não tem oportunidade. E o dinheiro fica lá parado. Enquanto isso, o Bradesco que você vendeu, Datacom, DataX, pagando dividendos. E você deixou de receber esses dividendos para você tentar fazer uma alocação em um capital que, gente, não é sempre que tem oportunidade. Não é sempre. Desse nível aqui, para ter uma valorização de 30%, que a ação hoje você vê que tem um boom para bater 30%, 40%, muito pouco. Eu diria mais que a BB Seguridade, tá? Então, realizar lucro para depois você esperar uma ação cair para aportar, gente, nem sempre uma ação vai despencar para você iniciar a posição não, tá? Enquanto você está nesse gap esperando ela despencar para você entrar, a ação que você vendeu, você poderia estar recebendo dividendos. E ó o Yield on Coast, 9%. Aí demora 2 anos para iniciar a posição numa ação nova. Deixei de ganhar quantos por cento? Sabe? Então é delicado. Eu, particularmente, evito ao máximo vender ação, só vendo de fato se ela perde os fundamentos. Por quê? Cara, valorização não significa nada, cara. A valorização da cota pra mim, tá? Não tô falando que é o certo, que é o errado, mas pra quem investe da minha maneira, é basicamente, cara, valorizou 30%. Tem oportunidade? Não tem? Tá bom, deixa eu valorizar. O que importa é a empresa tendo premissas boas, resultados positivos e aumento de pagamento de dividendos. Entende? Por exemplo, imagina, tem uma valorização na cota do Bradesco, meu yield on cost está 6%. Vou pegar na Sanepar. Meu yield on cost na Sanepar com uma valorização de 34% está 6%. Tem uma coisa errada, né? Se é uma empresa que ela é conhecida pagar 6% e eu valorizei 50%, então eu teria que pagar pelo menos 9%. Que é você pegar a valorização de 50% em cima de 6% que ela paga geralmente. 9%. 6 mais 3. Ela tá pagando 6 ainda, ou seja, tá pagando menos dividendo. Não é legal. Não é legal. E de novo, essa valorização aqui, gente, eu tenho a Sanepar desde 2020, tá? Porque eu te falei, não é sempre que tem oportunidade, não. Essas valorizações gigantes aqui é porque eu tô carregando a ação há muito tempo. Há muito tempo, gente. Então, realizar lucro é uma coisa muito delicada. Você vai aportar onde? Será que se você aportar nesse lugar, você vai ganhar dinheiro também? Ou a ação vai despencar onde você aportou? É um risco. Aqui, pelo menos é uma ação que eu sempre leio os relatórios. Eu sei o que está acontecendo com ela. Tá pagando dividendo, deixa quieto. Se a cota cair, eu não vou pensar, poxa, podia ter realizado lucro. Dei mole, perdi dinheiro. Não. A valorização caiu, deixa eu ver a minha planilha de preço teto. Tem oportunidade? Vou comprar. O que importa é isso aqui, gente. É o yield on cost. Isso que importa, tá? São empresas que pagam dividendos. Eu não estou aqui querendo empresa de valorização. Eu não estou aportando na Rio. Eu não estou aqui aportando na BTG Pactual. Estou aportando em dividendos. Então, quanto mais ela pagar para mim, é melhor para mim, sabe? Por isso que de fato sou um pouco conservador no aspecto de vender a ação, tá? Eu sempre quando eu vendi a ação foi quando eu me livrei de bombas, que eu falo que é a Cogna, Casas Bahia, Via Varejo. Por quê? Não pagava dividendo. Tava com uma variação de cota de menos de 70% a 80%. Vou manter, o resultado está baixo. Pega esse dinheiro e vão aportar em empresas que pagam dividendos, consolidadas, sabe? Perenes, best. Muito difícil você ver uma empresa aqui que não é tão boa. A soja hoje é mais delicada, tá? Mas a soja eu já trouxe também, ela tem uma posição muito pequena na minha carteira, cerca de 1,2%. Eu trouxe ela na minha carteira para fazer esse trade da taxa de Selic, tá? Eu invisto desde 2020, então eu nunca peguei nesse cenário, então de certa forma era mais para estudar. Eu gosto de estudar praticando, tá? Então se vem aqui também na parte de REITs e stocks. Não vou aumentar a posição, foi mais para ver como que era a corretora que eu invisto, que é a Nomad.
Então, tem R$ 600 aqui, para testar de fato como é que funcionava, para testar e ler um pouco das ações, mas de fato, os ETFs é o que funciona nos Estados Unidos para mim, tá? Eu não conheço muito do mercado dos Estados Unidos, eu não vou ficar lendo muito relatório. Cara, eu já leio aqui. Olha as empresas que eu acompanho aqui. São 16 empresas. Se eu ler 16 empresas brasileiras, mais 30, 40 americanos, ferrou. Sabe? Então, de fato, é isso. Agora, em relação para quem quer comprar ação hoje, tá, gente? O que é que eu vou falar para vocês? E que é o meu caso, tá? Eu tô fazendo caixa. Tô fazendo caixa. A gente tem hoje 4 oportunidades, segundo minha planilha de preço-teto. Essas 4 oportunidades são dois setores, é o que elas mais têm em comum. Ou são commodities ou seguradoras. Commodity é um ponto delicado que você dolariza a sua carteira, que ela gera receita através do dólar. E também são para players estrangeiros, ou seja, Petrobras é o mundo todo, basicamente, e a Vale especificamente na China. Pontos negativos: as empresas não têm muito controle sobre a commodity dela. A Petrobras não tem controle sobre o Brent. A Vale não tem controle sobre o preço do minério de ferro. Questões macroeconômicas, guerras, OPEP, né, questão de petróleo. Então, é a parte que, cara, pode ver, tem mais segurança, mas muito difícil as empresas commodities baterem essa mais segurança. Por quê? Cara, a empresa tem um cenário muito bom, com resultado muito positivo. Elas vão ver, por exemplo, poxa, a Vale. A Vale tem um EBITDA muito bom. Geralmente ela consegue diminuir o custo operacional, que é positivo para a commodity. Que é a única coisa que ela de fato tem controle sobre a DRE dela. Ela diminui o custo operacional, ou seja, ela gasta menos para produzir. Coisa boa. Mas aí o minério de ferro cai e as pessoas realizam lucro. As pessoas estão desesperadas. Elas vendem a troco de nada. Então você pode ver, Petrobras, Vale caiu muito, você pode ter certeza que é ou uma questão macroeconômica, de um conflito, ou é porque o Brent ou o minério de ferro caíram. Então é um fato negativo. Seguradoras, eu particularmente gosto muito de seguradoras. Elas são muito flexíveis. Quando a Selic está baixa, ela vai ganhar muita receita através das vendas de serviços de seguros. Selic alta, que é o atual momento nosso, ela vai ter um resultado financeiro alto. Porque o dinheiro que as pessoas compram seguros, elas aplicam. Tem aplicação financeira, então vai render um Selic. Geralmente fica no 100% CDI, entende? Então, de fato, eu acho duas empresas muito boas para se investir agora. Questão da BB Seguridade, por que que eu não invisto nela? 11% da minha carteira. E tem o risco de respingar um pouco do problema do Banco do Brasil na BB Seguridade. Então, fica um pouco de longe. Vamos sentir, vamos esperar o quarto tri. O que que vai acontecer, sabe? Mesma coisa, Petrobras e Vale. Cara, Petrobras é 10%. Eu caracterizo commodities como barra risco na minha carteira, tá? Então eu não gostaria de ter mais de 15% da minha carteira em risco, que seria commodities. Já tem 15%. 9, quase 10% da Petrobras, mais 7% da Vale. Sem contar a soja. Então tem uns 18% da minha carteira em risco. É em commodities. Opa, alerta. Não vou aportar. Tem oportunidade no Brasil? Cara, não. A Caixa Seguridade eu tive a oportunidade de aportar abaixo dos R$ 15. Não aportei? Não vai ser agora 15,50 que eu vou aportar, concorda? Também espera. Vai ter oportunidade. Espera. Deixa na caixinha do Nubank. O que que eu devo fazer, tá? Se você tá curioso, para que que eu vou fazer? Sempre que eu faço um aporte na minha carteira, eu trago aqui um vídeo para vocês, chama O Plano, minha carteira pessoal. Todo o racional do aporte, como anda minha carteira, o que que eu ganhei de dividendos, eu trago sempre para vocês, tá? O que que eu devo fazer nos próximos episódios, beleza, gente? O dólar caiu, todo mundo sabe. Olha o IBIT. IBIT é um ETF da BlackRock que compra os bitcoins, tá? E geralmente o Bitcoin não tem muito premissa de aporte, né? Você só acumula patrimônio nele, então você aporta sempre um valor para você estar sempre num preço médio legal. Porque Bitcoin, sim, você tem que ver valorização. Quanto mais valorização, melhor para você, porque você conseguiu multiplicar seu patrimônio, tá? Então você faz dollar cost average. Mas quando tem uma baita variação negativa, opa, então se eu aporto R$ 100 por mês, pô, uma desvalorização de 20%, vou aportar 300. Aporto 400, aumenta o aporte. Por quê? Se o preço médio cai, você vai ter mais quantidade em menos saldo. Concorda? Então é isso. Provavelmente é uma oportunidade que eu vejo hoje. Comprar um IBIT. Ou outra oportunidade, comprar SCHD. SCHD, para quem não sabe, é um ETF que tem no portfólio 100 empresas. São empresas que têm dividendos acima da média nos Estados Unidos. Empresas renomadas, beleza? E também ela está na parte do Dow Jones.
Basicamente, no portfólio dela tem energia, tem a parte de saúde, a parte de consumo também. Não está muito atrelada à parte, por exemplo, o VO. O VO, por mais que seja as 500 maiores empresas americanas, todo mundo sabe que carrega o VO são as sete magníficas. É a parte de IA, parte de tecnologia. O CHD não tem isso. Se você pegar bem, fazer um comparativo aqui, muitas pessoas pensam em proteger seu patrimônio exterior comprando o TFLO, que é o que compra a renda fixa americana, concorda? Nos últimos 10 anos, olha a diferença. O TFLO valorizou 23%, enquanto o SHD 237%. O SHD é um ETF muito bom, gente. E, para quem não sabe, nos Estados Unidos também, teve muito crescimento da parte de tecnologia. E as empresas mais de utilities ficaram muito para trás, sabe? Não acompanhou essa valorização. Então, quem sabe isso não pode acontecer. Se você começar a pesquisar, você tem um risco que as pessoas estão receosas com a economia americana. A parte de tecnologia está subindo muito. Já não está muito controlável, sabe? Não, eu não acho que de fato seja uma bolha, tá? Mas eu acho que pode ter uma correçãozinha assim. E as pessoas podem migrar da parte de tecnologia para a parte utility, saúde, energia, consumo. A PepsiCo está no ETF SHD. Ele paga seus dividendos. Ele paga, se não me engano, 3,8%. Aí, ó. Tudo bem, tem os 30% de dividendos. Tem 30%. Mas, cara, eu tô aqui acumulando cota, acumulando dólar, tem uma valorização do ETF e ainda paga dividendo. O que mais eu quero, sabe? É uma forma que eu vejo de fugir do VO, tá? Não se compara a valorização deles, também não se compara a dividendos que eles pagam. O SHD paga dividendos maiores, mas aqui tá muito atrelado de sete magníficas. Aqui não. Mas o que eu tô pensando de fato é no IBIT. Provavelmente vamos supor que eu aporte R$ 400, vai ser 300 em IBIT, 100 em SHD, tá? Se eu não continuar gerando caixa, que também é uma baita oportunidade, visto que no Brasil as oportunidades que tem eu não posso aportar, tá? Por conta da minha carteira. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha tocado você e não ter mudado a sua ideia de aporte, mas talvez trazer um pensamento crítico de fazer X ou Y ação, o que que você vai fazer, tá? É muito importante esse cenário de você ter calma. Eu sei que você me vê uma valorização dessa, dá vontade de realizar um lucro, mas vamos pensar melhor, pensar a longo prazo. É um buy holder? Segura, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, comenta, dá o like, se inscreve no canal. Qualquer ajuda vai me incentivar muito a continuar fazendo os vídeos. Valeu!